Boa noite. Eu me chamo Anderson. Sou mesmo do relato das pedradas na casa, que foram atiradas por mãos invisíveis. Digo isso porque não víamos ninguém jogando elas. Bem, esse relato que contarei hoje aconteceu com meu padrasto, que foi na mesma cidade e bairro em que eu morava, sendo a cidade Santa Isabel, que fica no interior de São Paulo, e o bairro Jardim Eldorado, também foi na década de 90, assim como o caso anterior que já contei aqui, porém alguns anos antes. O meu padrasto nessa época dava aulas de capoeira e morávamos bem afastados da cidade, cerca de uns 6 ou 7 quilômetros longe do centro urbano, e a academia em que ele dava aulas ficava próximo do centro. Ele não tinha nenhum veículo, nem mesmo uma bicicleta, e a sua jornada era feita a pé, e mesmo que ele pegasse o ônibus, ainda assim tinha que andar um bom pedaço para chegar em casa, e obviamente que seria mais vantajoso do que vir a pé. Porém, ele gostava de fazer essa caminhada, pois tinha isso como exercício físico para manter a sua forma. Bem, esse bairro é muito grande e possui muitas ruas de todos os lados, e todas com subidas e descidas, tendo poucas ruas planas. Para chegar em casa, tínhamos a opção de ir pela rua de cima ou pela de baixo. Mais à frente explicarei como era lá. O meu padrasto dava aulas das 19 às 21 horas e fazia isso de segunda a sexta, pois era o seu outro meio de ganho. E sempre que terminava os treinos, raramente ele ia direto para casa, pois sempre algum aluno seu o segurava para tomar alguma coisa, ou então ele se perdia no tempo conversando com os amigos, e quando dava conta das horas, já era quase meia-noite. Mas apesar de tudo isso, já era costume seu andar por aquelas ruas a qualquer hora do dia ou da noite, e a sua única preocupação era de um louco atravessar no seu caminho, não por medo da pessoa, e sim o que poderia acontecer, já que ele possuía um revólver calibre 38 municiado, sendo que nessa mesma época ele também tinha feito um curso para detetive e passou, porém não teve sucesso com o ofício. Bom, a nossa casa também não tinha luz elétrica, pois a eletricidade só tinha chegado até o início do bairro e parou por ali, só dando continuidade para o restante das casas após o ano 2000. E foi numa dessas noites que tudo aconteceu. O meu padrasto já retornava de volta para casa. Acho que devia ser por volta das 2 da manhã, quando ele chegou na rua que se separava, dando seguimento para a de cima e a outra para a de baixo, assim como eu disse anteriormente. Ambas dava para sair em minha casa, porém a de cima era mais longe, mas aparentemente mais segura por ter mais casas uma próxima da outra. Já a rua de baixo era mais longe, e depois dessa divisão era a última casa. Depois não tinha um ser vivente por ali, pois tinha que descer um morro longo com a mata cheia de bananeiras, sendo que no seu final se encontrava uma porteira da fazenda. Na esquerda tinha uma rua, e era só virar à direita que dali para frente só faltavam uns 2 quilômetros para chegar em minha casa. E foi justamente nesse barranco alto que as coisas começaram a ficar bem estranhas. O meu padrasto disse que sentiu um arrepio gelado no corpo, e de repente começou a soprar um vento forte com assobios, vindo por cima daquele barranco, porém nem as folhas e galhos se mexiam. Ele achou aquilo muito esquisito, porém não deu tanta atenção, já que não ligava para o sobrenatural. Ele até acreditava, porém dizia não ter medo dessas coisas, até esse exato momento em que ele mudou todo o seu conceito a respeito disso. Foi próximo da porteira, que também ficava ao lado do portão da casa de um casal de velhos que moravam ali perto, os mesmos que tinham fama de serem feiticeiros e viviam xingando nomes feios, inclusive do Coisa Ruim. Ao se aproximar dessa porteira, ele avistou um enorme cão negro
com os olhos vermelhos parecendo brasas. O vento não tinha parado e ele continuou indo em direção à estrada, pois pensou ser um cachorro qualquer, embora fosse grande demais até para um cachorro de raça de grande porte. Mas mesmo assim não tinha intimidado ele, até isso acontecer. O cão estava sentado entre os dois portões, como se fosse um guardião dali. Foi quando ele começou a rosnar para meu padrasto, e nesse momento ele tirou o revólver do coldre, engatilhou e apontou na direção daquela monstruosidade de cachorro, que permanecia sentado parecendo um urso de tão grande que era. E foi só aí que meu padrasto começou a associar as coisas, pois era noite de lua cheia e estava bem claro aquela madrugada. Então ele caiu em si de que aquilo era um lobisomem. E ele não atirou na criatura como normalmente qualquer pessoa armada faria. Nessa situação que pode ser de vida ou morte para ambos, o meu padrasto começou a lembrar das histórias populares que o povo contava, além dos filmes sobre a criatura, que falavam a respeito de como executar um lobisomem, que teria de ser com um punhal de prata ou uma bala feita do mesmo material. E se não fosse com isso, não surtiria nenhum efeito contra a criatura. E foi nisso que ele pensou. E como só tinha balas comuns, a única coisa que passou na sua cabeça foi: se eu atirar, ele vai vir para cima de mim e vai me atacar sem hesitar, já que essas balas são normais e não irão fazer nada contra ele. Foi então que o meu padrasto começou a andar de ré sem olhar para trás e começou a orar pedindo proteção divina. As suas palavras foram: sangue de Cristo tem poder. Jesus, me protege desse demônio. Mas o lobisomem continuava a andar devagar, mas parou no meio da rua, enquanto meu padrasto continuou a andar para trás, com seu revólver apontado na direção do bicho. E aos poucos foi tomando distância e viu que ele permaneceu parado na rua. Então ele aproveitou e saiu correndo em direção à rua de cima, que era bem mais longe e dava muitas voltas até chegar em casa. Eu só lembro de ouvir umas batidas fortes e desesperadas na porta de casa e alguém quase gritando para minha mãe abri-la. Ela foi muito sonolenta e com dificuldades para abrir a porta, mas mesmo assim ela conseguiu. Rapidamente meu padrasto entrou e fechou a porta respirando ofegante. A minha mãe, sem entender nada, perguntou o que tinha acontecido, e aos poucos ele foi se recompondo e disse tudo o que tinha ocorrido com ele na estrada, que obviamente deixou a minha mãe em pânico. Eu ouvi ele contando para ela, mas naquele momento não entendi nada, e só depois, com mais tranquilidade, que ficamos sabendo dos detalhes do ocorrido, e só assim ficamos assustados, porém logo esquecemos. Digo nós, pois éramos crianças pré-adolescentes. Poucos dias depois, o meu padrasto comprou uma corrente de prata e pediu para fazerem munições com ela, porém nunca chegou a usar, nem com o bicho e nem com ninguém, pois ele nunca mais viu aquela coisa e nem sequer rumores a respeito. Tempos depois ele vendeu seu revólver com tudo, e os suspeitos de serem o lobisomem foi um dos velhos daquela casa, pois eles mexiam com feitiçaria, porém sem provas de nada. Só restaram nossas especulações sem nenhum fundamento. Esse foi o meu relato. Obrigado por assistirem ele até o final, e tenham todos uma boa noite com a proteção divina.